Dislipidemias são esses distúrbios que alteram os níveis de lipídio no sangue. Esse nível no sangue é chamado de nível sérico. Então, essas alterações dos níveis séricos dos lipídios incluem triglicerídeos altos, colesterol de lipoproteína de alta densidade, que é o HDL baixo, e níveis elevados do colesterol de lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL. Assim, com níveis elevados do LDL, há um forte risco para doenças cardiovasculares, principalmente a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura e algumas outras substâncias, mas principalmente gordura nas artérias. As dislipidemias são causadas, de forma geral, devido a fatores como maus hábitos alimentares, que, via de regra, incluem o consumo excessivo de gorduras saturadas e trans. Além dos maus hábitos alimentares, a vida sedentária é outro fator agregado às causas mais comuns. No entanto, as dislipidemias nem sempre estão diretamente associadas à alimentação não balanceada e sedentarismo, tendo em vista que fatores genéticos, ingestão de certos fármacos e outras doenças, como obesidade, diabetes, hipotiroidismo, etc., também são fatores desencadeantes dessa condição. As causas podem ser divididas entre primárias e secundárias. As causas primárias estão diretamente relacionadas com mutações genéticas únicas ou múltiplas que promovem a produção excessiva ou a deficiência da eliminação dos triglicerídeos e do LDL, ou a baixa produção e eliminação excessiva do HDL. As causas secundárias, por sua vez, são as principais responsáveis por gerar dislipidemias em adultos e são aquelas relacionadas a hábitos dos indivíduos, decorrentes do estilo de vida sedentário e ingestão excessiva de gorduras saturadas, colesterol e ácidos graxos trans. O diabetes é uma causa secundária especialmente significativa porque os pacientes tendem a ter combinação heterogênea de triglicerídeos elevados, concentração elevada de LDL pequenas e densas e HDL baixo. Pacientes com diabetes tipo 2 são especialmente mais suscetíveis. A associação pode ser uma consequência da obesidade ou do mau controle do diabetes. A dislipidemia diabética é muitas vezes exacerbada pelo aumento da ingestão calórica e pela inatividade física que caracteriza o estilo de vida de alguns pacientes com diabetes tipo 2. Mulheres diabéticas podem estar em risco especial de doenças cardíacas como resultado dessa forma de dislipidemia. As dislipidemias podem ser classificadas em dois tipos, conforme a sua etiologia. Elas podem ser primárias, com origem genética, ou secundárias, originadas por outras doenças ou até por interferência de outros medicamentos. Nas dislipidemias primárias, nós temos duas subdivisões, as hiperlipidemias e as hipolipidemias. Primeiramente, nas hiperlipidemias, nós temos um aumento significativo de colesterol e triglicerídeos na corrente sanguínea. E alguns exemplos disso são a hipocolesterolemia, que é o acúmulo de colesterol LDL, e a hipertrigliceridemia, que são os níveis de lipídios altos na corrente sanguínea. Além disso, nós temos também a hiperlipidemia mista, que seria a união das duas, e provocaria o aumento tanto de triglicerídeos e de colesterol no sangue. Além disso, nós temos a hipolipidemia, que seria caracterizada por baixos níveis de lipídios na corrente sanguínea. Como exemplos, nós temos a hipobeta-lipoproteinemia, que seria caracterizada por um nível muito baixo de colesterol LDL, e a beta-lipoproteinemia, que seria praticamente nenhum colesterol presente no sangue. Então, nos tratamentos farmacológicos, a gente vai ter as estatinas, que elas atuam no fígado, que é o principal local de síntese de colesterol e de depuração do LDL. Então, esse fármaco vai reduzir o colesterol total e o LDL no sangue. E em menor grau, ele ainda vai ajudar na redução dos triglicerídeos. Esses fármacos, eles têm uma grande gama, né? Mas ainda assim, eles são os mais usados pela população em geral. E tem a lovastatina, simvastatina, pravastatina, fluvastatina, que são todos fármacos desse mesmo grupo.
O tratamento farmacológico também pode ser com ácido nicotínico ou a niacina, que é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B, que apresenta uma atividade polipidêmica em altas doses ao reduzir o colesterol total, reduzir o VLDL e elevar o HDL. Os fibratos são derivados, então, do ácido fíbrico e eles estimulam a enzima lipase das lipoproteínas, destruindo os VLDL e libertando os lipídios para o consumo nos músculos. A ezetimiba é o primeiro representante de um novo grupo, então, de fármacos, né, que inibem seletivamente a absorção de colesterol, tanto de origem dietética, no caso alimentar, como na de origem biliar, e ele atua na borda escova dos enterócitos, do jejuno, do duodeno, bloqueando a ação da proteína do esterol. Então, vai diminuir o transporte de colesterol através dessa inibição na captação do colesterol. E também diminui 50% da absorção intestinal de colesterol, né? Mas ela não reduz os níveis de triglicerídeos ou de vitaminas lipossolúveis. As resinas ou sequestradores de ácidos biliares são grandes polímeros que se ligam aos próprios ácidos biliares e vai então ocorrer a redução da absorção do colesterol exógeno e o aumento do metabolismo do colesterol endógeno em ácidos biliares no fígado. Os ácidos graxos ou ômega 3, eles são ácidos poliinsaturados derivados do óleo do peixe, de algumas plantas e até mesmo dos nozes. E eles reduzem a concentração plasmática de triglicerídeos, porém, às vezes, eles podem aumentar o colesterol. O orlistat, então, é mais um fármaco utilizado e ele atua exclusivamente na luz intestinal e ele faz a inibição da lipase, tanto gástrica quanto pancreática, e inibindo essa lipase ocorre a lipólise do triglicerídeo dietético, que vai ser logo diminuído, né, reduzido, e a consequência é que cerca de 30% desses triglicerídeos eles vão ser eliminados, secretados nas fezes. Os inibidores da proteína de transferência de éster e de colesterol, ela é responsável então por essa transferência de colesterol do HDL para a lipoproteína que contém o ApoB em troca do equimolar proteglicerídeos. Então, ocorrendo a inibição, vai aumentar a concentração do colesterol HDL e vai diminuir essas lipoproteínas, incluindo o LDL e o VLDL. O inibidor de proteína de transferência microsomal, ela é responsável, então, pela transferência de triglicerídeos para a apolipoproteína B dos hepatócitos durante a síntese de VLDL. E assim, ocorrendo essa inibição dessa proteína, que vai ser uma estratégia para a redução dos níveis de colesterol e níveis dos triglicerídeos plasmáticos. E temos também os inibidores da proproteína convertase subtilisina do tipo 9, que ela vai regular as concentrações de colesterol plasmático por inibir a captação de LDL pelo seu receptor hepático. Dentre as possibilidades de tratamento não farmacológico, a gente pode começar falando sobre a terapia nutricional. A
A primeira recomendação seria a substituição parcial dos ácidos graxos saturados por mono e poliinsaturados, que estão associados ao baixo risco cardiovascular. O consumo de gorduras saturadas deve ser limitado e sua substituição parcial deve ser feita principalmente por poliinsaturadas, que estão associadas à diminuição no colesterol total e LDL, como também estão relacionadas à diminuição de problemas e morte cardiovasculares. Um exemplo dos ácidos graxos poliinsaturados recomendados é o ômega 3. Falando dos ácidos graxos trans, eles devem ser excluídos da dieta por aumentarem a concentração plasmática de LDL e induzirem intensa lesão aterosclerótica, condições que culminam em maior risco cardiovascular, conforme demonstrado em estudos experimentais, clínicos e epidemiológicos. O controle do peso corporal também é muito importante, porque pode resultar na redução de 20% da concentração plasmática de triglicerídeos. Além do controle de calorias, é relevante também a qualidade dos nutrientes em aspectos relacionados ao desenvolvimento da obesidade, como a saciedade, a resposta insulínica, a lipogênese hepática, adipogênese, gasto energético e microbiota. A gente pode citar também a redução de bebidas alcoólicas, porque a combinação de um consumo excessivo de etanol e ácidos graxos saturados potencializa a elevação da trigliceridemia. A inibição da lipase das lipoproteínas pelo excesso de etanol e a consequente redução na hidrólise de quilomicrons parecem justificar a lipemia induzida pelo etanol. Além disso, o produto da metabolização do álcool é o acetilcoenzima A, principal precursora da síntese de ácidos graxos. E por último, a gente pode falar sobre a redução de açúcares e carboidratos. Tanto a sacarose quanto os xaropes de milho são constituídos por aproximadamente partes iguais de frutose e glicose, mas eles são metabolizados de forma diferente. A frutose gera ácidos graxos mais rapidamente do que a glicose, aumentando tanto o depósito de gordura hepática como o aumento da produção de VLDL. A elevada ingestão de carboidratos aumenta a glicemia, o que promove o aumento da insulinemia, e ela vai ativar os fatores de transcrição que promovem a síntese de ácidos graxos e triglicerídeos, que vai favorecer outros fatores de risco. A outra possibilidade no tratamento não farmacológico é a mudança no estilo de vida do paciente. A primeira recomendação seria no uso de fitoesteróis. Óleos vegetais, cereais, grãos e demais vegetais são fontes de fitoesteróis. O seu consumo reduz a absorção de colesterol, principalmente por causa de suas micelas. Com a suplementação de 2 gramas ao dia de fitoesteróis, há uma redução dos triglicerídeos de 6 a 20%, e cerca de 10% no LDL. Temos também a ingestão de fibras solúveis e proteína de soja. As fibras solúveis formam um gel que se liga aos ácidos biliares no intestino, aumentando sua excreção nas fezes e diminuindo a sua reabsorção durante o ciclo enterohepático. Essa redução induz a síntese de novos ácidos biliares, diminuindo o colesterol disponível para incorporação em lipoproteínas. Quanto maior o grau de viscosidade da fibra, maior o efeito de redução do colesterol. Além disso, as fibras solúveis e o amido resistente são fermentados por bactérias presentes no intestino grosso, produzindo ácidos graxos de cadeia curta, que auxiliam na redução dos níveis de colesterol. Já falando sobre as proteínas de soja, o consumo diário de 1 a 2 porções de alimentos fonte de proteína de soja, totalizando 15 a 30 gramas de proteína, está associado à redução de 5% de LDL, ao aumento de 3% de HDL e à redução de 11% na concentração de triglicerídeos. O exercício físico tem um papel muito importante na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares. Ele melhora a estrutura e a função vascular. A atividade em si aumenta os níveis de HDL e diminui os níveis de triglicerídeos.
A sessão de exercício deve incluir alongamento, exercício aeróbio e exercício de resistência muscular localizada, e a frequência deve ser de 3 a 5 vezes na semana. E a última recomendação é a cessação do tabagismo. A exposição à fumaça do cigarro causa prejuízos à vasodilatação, que depende do endotélio, em artérias coronárias, assim como em leitos microvasculares. A cessação desse tabaco é benéfica em qualquer fase da vida do fumante. Porém, a prática clínica recomenda o uso de farmacoterapia para esses pacientes, porque é muito difícil para eles conseguirem parar de fumar, então é aconselhado o uso de antidepressivos ou aquelas recomendações de fármacos que possam ajudar nesse quesito.